Olá, sexto ano, aqui é o professor Hugo e nossa aula de hoje vai ser sobre os fusos horários. Espero que vocês gostem. Vamos lá! Bom pessoal, como falado anteriormente, nossa aula de hoje é sobre os fusos horários. O fuso horário. Nossa aula de hoje ela vai se basear em 3 tópicos. O que é, o que faz e como faz, certo? Então o fuso horário ele vai ser basicamente, certo, uma divisão utilizada, certo, pelos pesquisadores, pelos cientistas, certo, para definir aí onde começa e onde termina cada horário. Por quê? Porque sabemos que o planeta Terra ele é esférico, certo? Se ele é esférico, a gente vai ter aí ângulos de circunferência, ok? E se a Terra ele é esférica, lembra um círculo tem 360 graus, ok? O círculo vai ter 360 graus. E esse círculo de 360 graus, certo? A gente sabe que o dia tem 24 horas. Então, o que é que acontece aí? A gente vai pegar esse 360 graus do planeta Terra, certo? Que é um círculo lá, ó, que faz um movimento circular diário, ok? E vai dividir por 24 horas, certo? Aqui, ó, 360 graus da Terra mais aqui a divisão pelo 24 horas do dia, certo? Que vamos dar aí em torno de 1 hora a cada 15 graus, ou seja, a cada 15 graus de longitude nós vamos ter o aumento de 1 hora ou a redução de 1 hora, certo? Então como é que isso aí vai funcionar? Vamos ver. Nós temos aqui a Terra que está em movimento, certo? Como falado, esse movimento aparente da Terra aqui de rotação, ele vai fazer um movimento circular, certo? Por causa desse movimento circular, nós vamos ter aí essa questão de 360 graus, beleza? Nós estamos vendo aqui essa linha, certo? Que é a linha de sombreamento da Terra, ou seja, o Sol está batendo aqui nesse lado e não está batendo nesse outro lado aqui, certo? Essa linha é a divisória do dia e da noite. Como podemos ver, a Terra está em movimento e quando essa linha ela vai se aproximando, ela vai levando aí a noite para essa área a oeste, certo? E vamos ter aí essa questão de que antigamente, quando não tinha essa questão do fuso horário, o horário era diferente em cada região, certo? Então, tipo, de manhã, podia ser de manhã em uma área, mas se você fazer uma longa viagem, vai ser de noite em outra área. Então, eles não tinham bem uma ideia de fuso horário, não tinha uma ideia de que a hora seria diferente em determinada região, certo? Então, esse horário diferenciado só vem surgir a partir do momento que o ser humano consegue se locomover mais rápido, certo? Então, a partir do momento que a gente vai ter a criação aí dos barcos, a criação aí da linha férrea, a questão aí do carro, do automóvel, do avião. Então, como a gente começa a se locomover mais rápido, a gente precisa entender que a hora em um local vai ser diferente em outro, certo? A gente precisa estipular aí onde no planeta a data vai mudar, por exemplo. Onde vai ser dia 15 de maio e onde vai ser dia 14 de maio, por exemplo. Por quê? Porque se a gente tem 24 fusos horários, a partir do momento que a gente completa 24 fusos horários, a gente vai ter a adição de um dia, certo? Então a gente precisa saber onde é que vai terminar esse dia, onde é que vai começar o outro, beleza? Então foram isso que os cientistas vão estipular, certo? Então isso que os cientistas eles vão realizar quando a gente vai ter aquela convenção, certo? Para saber o que é que vai ser usado como fuso horário. E o que é usado vai ser o meridiano, certo? E o meridiano principal de fuso horário vai ser o meridiano de Greenwich, aquele meridiano que a gente já conhece um pouquinho, certo? E como é que isso funciona? Vamos lá, nós temos aqui um exemplo da Terra, certo? Onde nós temos os meridianos, aqui ó, temos os meridianos aqui, certo? Esses meridianos são 360 meridianos, certo? Por causa da circunferência da Terra. Porém, como nós fizemos aquele cálculozinho de divisão do 360 por 24 horas, nós vamos ter aí 24 meridianos de 15 graus, certo? Então, cada meridianozinho desse aqui vai ter a distância de 15 graus, beleza? E cada distância dessa vai representar uma hora diferente, ok? Então como é que funciona? A Terra está em seu movimento, certo? A gente vai ter um movimento aparente do Sol,
que ele vai ser de leste a oeste, o movimento aparente. Por quê? Porque a Terra está se movendo de oeste para leste, então a gente tem a aparência que o Sol está se movendo de leste a oeste. Ok? Então o que vai acontecer? O Sol, nesse momento, está neste meridiano aqui, certo? Se a gente está se deslocando para no caso aí, para o leste, certo? Para a nossa direita, se a gente for olhar para este mapa, a gente vai ter a adição de uma hora, certo? Por quê? Porque o Sol já está indo se pôr. No caso, está em meio-dia aqui, aqui é 13 horas, ok? Porque aqui já está escurecendo. Se a gente vai vir com o Sol para cá, onde aqui é 11 horas, certo? Aqui vai ser meio-dia. Se a gente vir com o Sol para cá, onde aqui é 10 horas, aqui vai ser meio-dia, certo? Ou seja, quanto mais a gente for para o oeste, menor vai ser essa hora, certo? Menor vai ser a hora aqui, ó. Ok? E quanto mais a gente for para o leste, maior vai ser essa hora. Beleza? Então aqui a gente vai ter o meridiano de Greenwich, por exemplo, que é esse aqui, certo? E aqui a gente vai ter o antimeridiano de Greenwich, que é a linha internacional da data, que fica na parte, certo, contrária do planeta. Então, se aqui a gente vai ter essa delimitação para saber se a gente vai somar horas ou se vai subtrair horas, aqui a gente vai ter a delimitação para saber se a gente vai somar dias ou subtrair dias, certo? Então, vamos ver aí uma imagem mais focada no mapa, certo? Então, essa imagem aqui é mostrando na circunferência da Terra. Essa aqui é mostrando no mapa, certo? Então, nós temos aqui o meridiano de Greenwich, que aqui está afastado, só para vocês verem que é nesse espaço aqui que ele ocupa, certo? Que é o meridiano 0. Então, quanto mais à direita da imagem a gente andar, certo? Mais horas vão ser aumentadas, mais horas vão ser adicionadas. Quanto mais à esquerda dessa imagem, ou seja, quanto mais a oeste do mapa a gente andar, mais a gente vai ter a diminuição de horas, certo? Então, por exemplo, vamos lá. Se aqui no meridiano de Greenwich a gente tem 12 horas, por exemplo, certo? Ou seja, meio-dia, e a gente vai diminuir uma hora a cada meridiano que a gente passar, a cada fuso horário que a gente passar, para o oeste. Quando a gente chegar aqui, ó, no fuso do Brasil, que é o fuso -3, certo? Que é o fuso principal do Brasil, a gente vai ter o quê? Meio-dia, certo? Aí aqui vai ser 11 horas, aqui vai ser 10 horas, aqui vai ser 9 horas da manhã, certo? Então, nesse fuso aqui, que é o fuso do horário de Brasília, a gente vai ter aí 9 horas da manhã, certo? Enquanto aqui em Greenwich, aqui na Inglaterra, a gente vai ter, no caso a Inglaterra aqui, mas vamos lá, aqui na Espanha, por exemplo, a gente vai ter meio-dia, certo? Então, assim que funciona o fuso horário. O fuso horário vai ser essa diferença que a gente vai ter entre os horários em determinados locais do planeta, ok? Então, entre o meridiano, entre a linha principal do meridiano, certo? E o outro meridiano, certo? A gente vai ter um período, ok? Como sabemos, uma hora é igual a 15 graus, certo? Mas onde começa e onde termina essa hora? Vai começar exatamente onde tem o 0? Vai começar exatamente onde tem o 1, o 15, o 20, o 30, certo? Então a gente vai ter aí essa linhazinha aqui, que é o principal. Eu utilizei aqui como principal sendo o Greenwich, certo? E a gente vai ter esse campo de cobertura dessa hora. Por exemplo, a gente vai ter a linha de Greenwich, que é a principal, e a gente vai ter aqui, ó, 7,5 graus para o oeste e 7,5 graus para o leste. Essa área aqui que ela está ocupando é chamada de amplitude de hora, ou seja, essa faixa aqui é a faixa onde a gente vai ter a hora de meio-dia, por exemplo, que foi utilizada, certo? Então, vai ser meio-dia quando a gente tiver nessa faixa aqui. A gente vai ter aqui, basicamente,
meio-dia, meio-dia 1, meio-dia 2, 3, 4, 5, 6, isso pegando daqui, ó, do oeste para o leste. Meio-dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 1 hora da tarde, que é quando a gente vai vir para outra faixa de cá. Ou no contagem regressiva, né, aqui. Vai ser aqui meio-dia e meia, meio-dia 29, 28, 27, 26, até chegar em 11 horas quando a gente vir para a faixa do oeste. E aí vai diminuindo. Leste acrescenta, oeste diminui. Então a amplitude a gente vai ter aqui, ó, 1 hora 15 graus, certo? E aqui a gente vai ter o meridiano, que vai ser o principal nessa hora, e aqui a gente vai ter a amplitude de hora, certo? Que é até onde essa hora vai, beleza? Que é basicamente esse espaço aqui, ó. Esse espaço aqui. Podem ver que aí na imagem a gente tem 1 hora, por exemplo, aqui 11 horas, certo? E ela está bem no meio. Mas a amplitude ela vai mais larga aqui, ó. Ela vai ser mais larga, certo? Então isso aí vai ser a amplitude do fuso horário, ok? Isso aí vai ser o tempo que vai ter sendo a mesma hora, ok? Esse aí vai ser o espaço do planeta que vai ter a mesma hora, beleza? Então no Brasil, como é que funciona? Vamos lá, no Brasil a gente vai ter aí 4 fusos horários, certo? Vamos ter 4 fusos horários, onde vamos ter aqui o fuso horário das ilhas oceânicas, onde a gente vai ter Fernando de Noronha, Trindade, certo? Vão ser esse fuso horário aqui, beleza? A gente vai ter o segundo fuso horário, que vai ser o fuso horário que utiliza o horário de Brasília, certo? Esse horário aqui, que é o que nós utilizamos atualmente, certo? Onde se aqui for basicamente 9 horas da manhã, aqui vai ser 8 horas da manhã, certo? Porque 1 hora a menos. Aqui nós utilizamos o fuso horário que pega na região amazônica, certo? Que ó, vai pegar essa região amazônica e uma parte do centro-oeste do Brasil, beleza? E aqui nós temos o fuso horário que é o mais próximo lá da Bolívia, do Peru, certo? Aqui ó, nessa áreazinha aqui, certo? Que é a área do Acre, onde nós vamos ter um fuso horário a mais, certo? Então, por exemplo, se aqui em Recife for 11 horas da manhã, certo? Aqui em Manaus vai ser 10 horas. Por exemplo, se estamos aqui em Rio Branco, no Acre, certo? Nós vamos ter um horário totalmente diferente do horário que temos aqui em Pernambuco, ok? Então, é basicamente isso aqui que a gente vai trabalhar, certo? Sobre fuso horários, certo? A gente trabalhou aqui a questão dos fuso horários na influência diária nossa, certo? Entre nós estarmos em um local e em outro local esse fuso horário ser diferenciado, certo? Por exemplo, se a gente fizer uma viagem de avião, certo? E saímos aqui de Pernambuco, que está aqui nesse fuso horário, na questão aqui do -3, certo? Ou seja, a gente está em 3 fusos horários à esquerda do fuso horário de Greenwich, certo? Então é o -3. Se a gente sair do -3 e for, por exemplo, para a Índia, que está aqui no 5, certo? Que está 5:30 no +6. Vamos lá, vamos ver qual horário que a gente vai chegar lá na Índia, né? Então a gente tem aqui, vamos sair de meio-dia, certo? Aqui do Recife, que está aqui no fuso -3. E a gente vai para a Índia, certo? Que está no fuso +6. Estão vendo aqui o +6? Então vamos lá. Então a gente tem aqui 1 hora, certo? Aqui é meio-dia, aí vamos lá. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas da noite chegaremos aqui na Índia, certo? Aí a gente vai chegar na Índia se a gente for em um avião que seja ultrassônico, né? Para poder chegar aqui e aqui ser 8 horas da noite, certo? Por quê? Porque a gente tem que levar em conta também o tempo de voo do avião. Se o avião demora aí 5 horas, a gente vai somar mais 5 horas aí, certo? Nesse trajeto para ver aí quanto tempo vai durar. Então essa questão de cálculos de hora e tudo mais, a gente vai ver nos exercícios, a gente vai ver na próxima aula também, certo? Sobre como é essa questão do cálculo da hora para ser mais exato. Isso aqui é mais uma explicação por cima para vocês entenderem como é a questão do fuso horário, como funciona,
certo? Como funciona? Se a gente for levar em conta um avião que seja muito rápido e consiga chegar aqui em pelo menos 1 hora, por exemplo. 1 hora de tempo de voo, a gente iria demorar 1 hora para chegar e chegaria aqui quando fosse 9 horas da noite, por exemplo, certo? Que a gente iria adicionar 1 hora, que é o tempo de viagem nesse fuso aqui, certo? Então, a gente vai ver isso mais nos exercícios, ok? E agora a gente vai fechar com a questão da linha internacional da data, certo? A linha internacional da data é o antimeridiano do Greenwich, ou seja, se a gente tem o meridiano de Greenwich aqui, certo? Que é o meridiano 0, ok? A gente vai ter o antimeridiano, que vai ser o que vai estar do outro lado do planeta, que vai ser basicamente essa linha vermelha aqui que vocês estão vendo, International Date Line, certo? Que é a linha internacional da data, ok? Que é justamente essa aqui, ó, essa linha internacional aqui, certo? E como é que essa linha vai funcionar? Essa linha vai funcionar da seguinte forma: se a gente está vindo do leste para o oeste, a gente está reduzindo horas, certo? A gente está aqui, ó, reduzindo horas, reduzindo horas, reduzindo horas, reduzindo horas, ok? Então o que a gente vai acontecer aqui? Se a gente está reduzindo horas, a gente está basicamente como se fosse voltando no tempo, entre aspas, certo? Então, essa linha aqui, todo mundo que está do lado leste dessa linha está, por exemplo, no dia 31 de dezembro, certo? Quando você passa para o lado de cá, para o lado oeste dessa linha, a gente vai ter a mudança para 1 de janeiro, ou seja, nessa linha aqui é onde o fuso horário ele vai completar as 24 horas, certo? Lembra que são 24 fusos horários? Cada fuso horário com 15 graus? Então, essa linha aqui é a linha que vai completar esses 24 fusos horários. É a linha que vai completar as 24 horas, certo? Então, a partir dessa linha, tudo que estiver a oeste vai ser outro dia. Tudo que estiver a leste vai ser o dia anterior. Por exemplo, a gente vai ter aqui algumas ilhas, certo? E nessas ilhas, tem locais nessas ilhas aqui, por exemplo, tem uma ilhazinha aqui, ó, que está entre o Estreito de Bering aqui, certo? Entre o Alasca nos Estados Unidos e aqui a região russa, certo? Então a gente vai ter aqui essa linha onde vamos ter a cidade do hoje e a cidade do amanhã. Por exemplo, a pessoa vai sair de uma ilha e ir para outra e vai voltar um dia no tempo, por exemplo. E a gente vai de uma ilha para outra no sentido oeste e a gente vai avançar um dia no tempo, certo? Ou seja, se a gente vir para o leste, a gente volta um dia no tempo, e se a gente for para o oeste, a gente ganha um dia no tempo. Mas esse dia no tempo aí, ele é referente só à questão do calendário. Não é que você, se for para o leste, você vai voltar no tempo de verdade. Nossa, voltei no tempo, agora eu posso refazer o dia. Não, certo? Você vai voltar a data no tempo só. Só isso. Ok? Então, se você vier, por exemplo, se eu estou aqui no Japão e eu venho para os Estados Unidos, para a região aqui de Los Angeles, e aqui é dia 1 de janeiro, certo? Ou seja, aqui já, nossa, rompeu o ano, nossa, ei, ano novo, beleza. Se eu voltar para cá, certo? A 1 hora da manhã, por exemplo, se eu pegar um voo do Japão e vir para cá, a 1 hora da manhã, o voo demora em média aí 2 horas, certo? Então eu vou chegar aqui basicamente às 10 horas da noite do dia 31 de dezembro e eu vou poder aí fazer a virada do ano novamente, só que sendo nos Estados Unidos agora, certo? Então é basicamente isso aí que é essa questão do fuso horário. É você entender como funcionam as horas, como funcionam as datas no mundo que é esférico, ok? Então espero que vocês tenham gostado e é isso aí, pessoal, até mais.